Bahia 0, Cruzeiro 1, gol de Letícia, camisa 9 recém-contratada, marca na sua estreia e garante o Cruzeiro na semifinal da Supercopa do Brasil. E agora a gente aguarda o nosso adversário, que vai sair no jogo de hoje às 16 horas, entre Grêmio e Corinthians. Esse jogo vai ter transmissão do Grupo Globo. Recomendo a todos que assistam para que a gente possa entender um pouco melhor o que nos aguarda. Pois bem, quem acompanhou o pré-jogo aqui no canal não foi surpreendido pelo equilíbrio dessa partida, tampouco pelas dificuldades enfrentadas pelo Cruzeiro, todas elas adiantadas por essa que vos fala aqui no canal. Então vamos analisar, falar um pouquinho sobre o que foi essa partida, e eu quero começar por algo que era uma grande curiosidade de todos nós, que era como o Jonas escalaria esse time. Quando saiu a escalação, faltando ali 1 hora para a partida, em termos de nomes, eu confesso que não fui surpreendida com o que o Jonas tem à disposição. Eu acho que ele escalou aquilo que ele entende que tem de melhor, e eu concordo com ele, acho que talvez eu faria uma mudança só em relação a peças, né, nomes, mas no entendimento dele ele escalou aquilo que ele tem de melhor. O que surpreendeu um pouco foi a disposição tática do time. Quando saiu, eu imaginei que ele iria num 4-3-3, num 4-2-3-1 ou alguma variação similar a essa. Mas quando começou a partida, ficou muito claro que a ideia era jogar com uma linha de 3, 2 alas, um meio de campo mais preenchido e uma centroavante de referência, centroavante mesmo. O Jonas já utilizou uma linha de 3 em outras oportunidades na temporada passada, algumas vezes até por necessidade, é verdade. E no vídeo que eu fiz aqui no canal com a ADM do Cabulosas News, nós trouxemos que dessas 6 laterais que o Cruzeiro tem à disposição no elenco para a temporada, muitas delas conseguem atuar em outras funções, tanto como zagueiras, como alas e até como pontas, algumas delas. Então, os indícios de que o Jonas pretendia, talvez, utilizar um esquema tático similar a esse já estavam aí. Então, não é lá uma grande surpresa, mas eu confesso que eu não esperava para o primeiro jogo do ano. Para mim, nenhum esquema tático ele é inerentemente bom ou ruim. Eu acho que todos podem funcionar, desde que sejam bem treinados, bem executados e de que o treinador tenha peças com capacidade técnica, de leitura tática e características para entregar aquilo que aquele esquema pede. Então, para essa partida, achei que o time ficou devendo no que diz respeito à recomposição defensiva e achei também um time bastante espaçado sem a bola. O Bahia, quando tinha a bola, optava por propor um jogo sempre bastante vertical e o Cruzeiro sofreu muito com isso. Tanto porque dava muito espaço sem a bola, quanto porque se recompunha muito mal defensivamente. E aí, fosse o Bahia um time com atletas um pouco mais maduras, um pouco mais frias para tomar decisão ali no último terço, talvez o primeiro tempo tivesse terminado de uma forma bem diferente. Para mim, esse é o principal ponto de atenção desse primeiro jogo no que diz respeito ao aspecto tático. Carece de ajustes, é normal, a primeira partida do ano, talvez seja até aspectos físicos mais do que táticos, mas é um ponto de atenção e que para a sequência da competição e da temporada precisa ser ajustado. Em linhas gerais, eu achei que o Cruzeiro começou bem o jogo, levando muito perigo nas bolas aéreas e, aliás, essa foi a nossa principal valência nessa partida. Quero destacar principalmente a Clara e a Bianca, que sempre muito bem nas cobranças, então dá para ver que vai ser uma arma importante e poderosa desse time. O time, antes dos primeiros 15 minutos, já tinha colocado 2 bolas na trave, então a sensação que passava era de que o gol estava maduro, estava próximo, mas o time esbarrava em alguns problemas. O Cruzeiro, ele tentava propor um jogo, uma construção desde ali da Camila e das zagueiras, mas ele esbarrava em algumas dificuldades para isso. Primeiro, e até naturalmente, uma questão de entrosamento, algumas atletas errando ali, alguns passes simples, né? Erros bobos, que são normais para um primeiro jogo da temporada. Normal esse tipo de erro técnico, normal a falta de entrosamento, como eu adiantei aqui no vídeo anterior de pré-jogo. Eu imaginava um time muito modificado da goleira a centroavante e assim foi. Então, normal, é um time que ainda precisa se entrosar. E ainda tinha o agravante do gramado, que era um gramado realmente muito ruim. Quando você quer colocar a bola no chão, trabalhar uma construção desde a sua linha defensiva, com toques curtos, fica mais difícil. Então, a sensação, por muitas vezes, por mais que o Cruzeiro, em alguns momentos, tinha a bola, conseguia construir alguma coisa, ele sempre era parado ou por algum erro técnico, alguma questão do gramado, alguma questão de entrosamento, e a resposta do Bahia era sempre muito mais contundente, porque era um time que, quando tinha a bola, propunha um jogo sempre muito vertical. As duas equipes falharam muito no último terço, então, nos momentos que o Cruzeiro conseguia chegar, ele teve muita dificuldade de ser contundente e frio
para tomar a melhor decisão ali próximo da área e finalizar bem, e o Bahia também demonstrou essa dificuldade. Eu acho que a lição que fica, principalmente para o nosso lado, é que quando você tem o momentum do jogo, e eu acredito que por bastante tempo ali do primeiro tempo o Cruzeiro teve, apesar de que em alguns momentos ficou um jogo de trocação, a sensação era que o Bahia era mais perigoso porque era mais vertical. Mas o Cruzeiro não estava jogando mal necessariamente, mas não passava a mesma sensação de perigo que o Bahia passava porque não finalizava bem as suas jogadas. E isso, numa competição de mata-mata, de jogo único, é fundamental. Então eu acho que faltou frieza, faltou às vezes levantar a cabeça, tomar a melhor decisão, e isso é uma maturidade que esse time precisa assimilar rápido, essa frieza, essa maturidade para ser mais contundente e tornar o jogo fácil. A gente imagina, são 2 bolas na trave com 10, 12 minutos de jogo. É óbvio que às vezes é uma infelicidade, né? Tem outras questões envolvidas, mas se uma dessas bolas entra, você converte o gol, é outro jogo. Você já iniciar ali nos primeiros 10 minutos ganhando. Então eu acho que esse time precisa ainda de ser um pouco mais contundente. E quando saiu o gol da Letícia, que eu acho que o gol já estava bastante maduro e saiu da única forma que poderia ter saído, de bola aérea, que era realmente como o Cruzeiro finalizava com perigo, ficou nítido para mim que a equipe do Bahia sentiu um pouco esse gol. Me pareceu que o time se desorganizou um pouco, realmente sentiu. E o Cruzeiro teve volume ofensivo, o gol saiu ali mais ou menos aos 31 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro teve volume ofensivo depois disso, mas de novo esbarrou nessa dificuldade de finalizar bem as jogadas. E eu não tô falando nem só dos chutes, das finalizações, mas desse último passe. Eu acho que o time precisa crescer nisso. Isso tem a ver com entrosamento, então é óbvio, tá dentro do contexto para uma primeira partida, mas eu também acho que tem muito a ver com maturidade e frieza, assim. E isso faz muita diferença nesse tipo de competição. Então eu acho que para a próxima partida, independente do adversário, é algo que o time precisa melhorar se quiser realmente ter chances de avançar para a final. O segundo tempo começou mais ou menos como terminou o primeiro. O Cruzeiro tinha um volume ofensivo bem interessante, mas esse volume ofensivo era sabotado por essa dificuldade de tomar a melhor decisão ali no último terço. E o Bahia, quando tinha a bola, sempre muito perigoso, porque propunha um jogo mais vertical e o Cruzeiro tinha muita dificuldade de se recompor, além de ceder muitos espaços. E conforme o tempo foi passando, o Cruzeiro muito nitidamente, assim, fisicamente sentiu demais. E aí fica um alerta, porque a minha sensação é que o Cruzeiro sentiu mais que o Bahia fisicamente. E isso eu não esperava. Eu esperava que as duas equipes sentissem na mesma proporção e que os bancos de reserva pudessem fazer diferença nessa hora. A equipe do Bahia modifica bastante, né? Ele coloca atacantes, aliás, que fizeram um grande jogo. E do lado do Cruzeiro, o Jonas também faz algumas alterações, mas a gente não viu surtir o mesmo efeito do ponto de vista de intensidade. Eu até acho que é óbvio, né? O treinador do Bahia precisava buscar o resultado, então ele precisava atacar de forma mais aguda. Então é natural que ele busque fazer substituições com objetivos diferentes do Jonas. Não acho que o Jonas precisava jogar como se estivesse precisando do resultado, porque não estava. Acho que ele optou, inclusive, as 2 primeiras substituições que ele faz, para mim, é muito claramente um controle de minutagem das atletas que saem, e ele opta por atletas mais experientes, um preenchimento de espaço, aspectos táticos até. Por exemplo, eu gostaria muito de ter visto Gabi Rodrigues, que é uma atleta que pode proporcionar mais velocidade, por exemplo, mas entendo que ele optou por experiência, por preenchimento de espaço, por recomposição, né? Então, até aí tudo bem, não vejo um grande problema nisso, são escolhas, são estratégias, mas a sensação que ficou do jogo é que o Cruzeiro fisicamente sentiu muito mais do que a equipe do Bahia, e aí, naturalmente, conforme os minutos foram passando, aquele ímpeto do Cruzeiro foi diminuindo, não conseguiu punir o adversário nas chances que teve, porque não teve maturidade, não teve frieza ali no último terço para finalizar bem as suas jogadas, realmente levava a perigo real muito mais nas bolas aéreas do que nas jogadas construídas, e em contrapartida, toda vez que o Bahia chegava, a sensação é de que poderia acontecer alguma coisa ali, né? O Bahia também esbarrou em dificuldades similares, por vezes tomadas de decisão equivocadas. Camila muito bem, como a gente já esperava, então quando foi necessário, fez defesas muito importantes e muito difíceis. Acho que a gente não pode tirar o mérito do time, se defendeu bem, mas correu muito risco. Acabou correndo talvez mais do que eu gostaria e até mesmo que o próprio Jonas e o time gostaria, porque não conseguiu converter o seu volume ofensivo em gols. E aí ali nos últimos 10, 15
minutos, o time fisicamente já estava muito abaixo em relação ao adversário, e aí se recolheu realmente a se defender, faz parte. Teve um determinado momento que a Marília, na transmissão, parecia muito nitidamente estar sentindo e estar precisando ser substituída, mas a Paloma, pelo que foi falado na transmissão, também pediu para sair. Então, a última substituição que o Jonas faz, ele troca a Paloma pela Ambrosio, né? Foca ali na zaga. Fica parecendo que a ideia era só se defender, mas eu acho que não é necessariamente isso. É que realmente muitas jogadoras cansaram, sentiram, e ele precisou fazer essa substituição na zaga, que de fato era mais importante, defender o resultado, e com isso o Cruzeiro ficou sem válvula de escape para sair no contra-ataque. Ainda teve algumas oportunidades ali na reta final, já nos acréscimos, e de novo esbarrou no mesmo problema, né? Às vezes é uma questão de você levantar a cabeça, fazer um cruzamento, fazer um passe, né, que a sua companheira está mais bem posicionada para finalizar com condições de fazer o gol e o time pecou nisso. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter tornado o jogo mais tranquilo do que foi se tivesse tido mais maturidade enquanto teve fôlego e perna para correr, né? E aí no final realmente se recolheu ali a se defender, suportou bem a pressão do Bahia, mas a sensação que passa é que se fosse um time do outro lado um pouco mais maduro, com um pouco mais de entrosamento, mais qualificado, o Cruzeiro poderia ter tomado um gol sim e de repente essa partida ter ido para os pênaltis. E aí ficam algumas lições para a partida de quarta-feira, independente do adversário. Seja Grêmio, seja Corinthians, o Cruzeiro vai precisar ceder muito menos espaço do que cedeu sem a bola para o adversário. O Cruzeiro vai precisar se recompor defensivamente muito melhor, né? Vai precisar implementar mais intensidade nesse jogo. E quando tiver o momentum da partida, vai precisar punir o adversário. Então é necessário, se quiser avançar, se quiser ter chances de disputar esse título, o time vai precisar virar essa chave o mais rápido possível de ir ali, na frente do gol, resolver da melhor maneira possível. Então, às vezes é uma questão técnica, né, de um gesto técnico, de uma boa finalização, mas às vezes é um passe para uma companheira que está melhor colocada. Faltou tudo isso nessa partida contra o Bahia, que eu acho que poderia ter sido facilitada, mesmo com os problemas defensivos, mesmo com os problemas físicos, com a recomposição que não foi legal. Se o time tivesse aproveitado melhor as oportunidades que teve ali no último terço, eu acho que talvez a gente nem tivesse dando tanta importância para esses problemas defensivos e meio que táticos da equipe ali no momento sem a bola. Então é muito importante, gente, né? Um futebol é um jogo que erros acontecem, vão acontecer erros do nosso lado, vão acontecer erros do lado da adversária, é assim que normalmente saem os gols, mas é importante que você, quando tem a oportunidade, quando o adversário falha, quando o adversário te permite chegar, você tem que ter essa capacidade de finalizar bem e realmente punir o seu adversário quando você tem a oportunidade. Porque se você não punir, você vai sofrer como o Cruzeiro sofreu, e a sensação que eu tenho é que seja Grêmio, seja Corinthians, se o Cruzeiro chegar na reta final da partida fisicamente tão abaixo como chegou ontem, né, e com uma vantagem mínima ou sem vantagem, vai ser muito difícil segurar, porque são equipes que têm valores individuais assim superiores à equipe do Bahia que nós enfrentamos ontem. Então é um grande ponto de atenção. A gente sabe que, bom, elas devem estar chegando em BH hoje, o jogo já é quarta-feira, a gente não sabe se vai ser aqui, se vai ser no Rio Grande do Sul, se vai ser em São Paulo. De qualquer forma, o tempo de recuperação é irrisório, treinamento é inexistente. Então, eu não espero nada físico e tático muito diferente do que o que a gente viu ontem. Vou ficar muito surpreendida se o time conseguir se apresentar fisicamente mais intenso do que foi ontem. Se taticamente tiver alguma mudança muito grande, não dá tempo para isso. Então, é realmente uma questão de ajustes finos ali que dá para fazer, questão de recomposição, questão de tentar ceder menos espaços e muita responsabilidade das atletas ali do meio para frente de serem corretas nas oportunidades que tiverem, terem essa maturidade, esse ímpeto de realmente tomar a melhor decisão, castigar o adversário quando tiver essa oportunidade. Para finalizar, individualmente eu achei que as atletas, quase todas elas, fizeram uma partida muito correta, enquanto tiveram fôlego, perna e pulmão. Depois, alguns erros que muito claramente têm a ver com cansaço. Ninguém fez uma partida brilhante, na minha opinião, mas eu também não esperava isso, por todo o contexto que a gente já discutiu aqui no pré-jogo, mas achei uma partida muito correta. E aí fica muito claro que o Cruzeiro hoje
desde da goleira a centroavante, tem excelentes valores nesse time. O nível subiu em relação ao ano passado. A gente sabe que quando algumas atletas que estão ausentes retornarem, esse nível vai subir ainda mais. Então isso me deixa muito satisfeita para a sequência da temporada. Para a competição, é uma competição de tiro curto, então é sempre mais complicado. Eu acho que o time que já vem jogando junto desde o ano passado de uma forma mais parecida, que não perdeu tantas atletas, que mantém o treinador, vai sempre largar na frente. Não é o nosso caso, porque é um time muito novo, então acho que a gente vai enfrentar bastante dificuldade nessa semifinal. Vamos ver o adversário que vem pela frente para a gente poder analisar. Mas fiquei satisfeita com o que vi do ponto de vista técnico. Achei que muito claramente as atletas muito bem, uma partida muito correta do ponto de vista técnico. Óbvio, um errinho aqui ou ali, fisicamente todo mundo ainda um pouco abaixo, tem uma questão de entrosamento, é o primeiro jogo do ano, então natural, às vezes um passe de 1 metro você erra, faz parte, a gente sabe que ali na frente isso não vai acontecer mais. Não queria ficar individualizando destaques, porque eu acho que em linhas gerais todo mundo jogou uma partida correta, de muita entrega, enquanto houve perna, e aí depois disso realmente o time se recolheu para se defender. Alguns erros começaram a acontecer até pelo cansaço, mas soube suportar. E eu acho que saber sofrer faz parte. Se tivesse sido mais contundente ao longo da partida, não precisaria ter sofrido tanto, mas aconteceu, e aí quando acontece, não tem em si no futebol. Tem resolver com o que você tem, e o time soube ali diante do adversário se portar bem defensivamente. As bolas que chegaram, Camila fez defesas difíceis, a zaga se comportou bem, e aí o time conseguiu sair com a vitória mínima, com a classificação, salvo um empate e decisão por pênaltis na partida de hoje. O Cruzeiro vai decidir fora de casa, então fica aí um adendo até da questão do gramado. Se for um gramado bom, eu acho que o time tem condições de apresentar um futebol mais contundente do que o que a gente viu ontem contra o Bahia. Por muitos momentos o time tentou propor e foi sabotado um pouquinho pelo gramado, além dessas outras questões. Então, se o gramado for bom, se o gramado for melhor, eu acho que a gente tem chances de ver um Cruzeiro mais contundente com a bola nos pés. E aí o que vai fazer diferença é a capacidade de, quando o jogo se apresentar para você, punir o seu adversário, porque você não tenha dúvida, seja Corinthians, seja Grêmio, essas equipes vão ter muitas oportunidades também. E aí, será que elas vão desperdiçar essas oportunidades? Não sei, né? Não adianta ficar conjecturando sobre o futuro. O que importa é que o Cruzeiro tenha essa capacidade de ser mais contundente no último terço e, se conseguir melhorar, acho que intensidade, aspectos físicos, não dá tempo, a partida já é aí quarta-feira, mas precisa estudar assim o máximo possível, muita comunicação das atletas para elas conseguirem se recompor melhor no campo e fazer essa transição defensiva de uma forma mais ágil. Eu acho que faltou isso, recomposição defensiva, muito espaçamento, e aí seja Grêmio, seja Corinthians, eu imagino que se o Cruzeiro permitir esses espaços a qualquer um desses adversários, a gente vai ficar em apuros. Bom, foi assim que eu li o jogo de ontem. Como eu falei no pré, o importante era a classificação e ela veio, e agora é aguardar o jogo entre Grêmio e Corinthians para que a gente possa analisar a semifinal. De bate-pronto, o que eu posso adiantar é que eu espero um jogo ainda mais difícil do que foi o jogo contra o Bahia, ainda mais equilibrado, e o Cruzeiro vai precisar se superar fisicamente e superar esse aspecto do entrosamento se quiser realmente avançar para a final. Mas aí a gente deixa para falar sobre isso quando sair o adversário no pré-jogo da semifinal. No mais, queria deixar aqui um parabéns para as atletas, para a comissão técnica e para a diretoria do Cruzeiro. Acho que avançar era muito importante e vamos lá, que Deus nos abençoe e que a gente consiga avançar. Um abraço, até a próxima.